semelhantes a Jesus, para a glória de Deus somos um. Hoje nós vamos começar um novo tema. Nós ministramos durante muitas semanas o tema anterior, que foi crescimento espiritual. Eu acredito que fechamos com chave de ouro no domingo passado. A presença de Deus foi tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que depois eu só ouvi as pessoas testemunhando, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que foram revestidas de poder, pessoas que foram impactadas com a manifestação de Deus, pessoas que foram libertas. Olha, se o culto é uma pequena parcela do que a gente tem na eternidade, eu não vejo a hora de ir para lá. Deve ser uma coisa maravilhosa. Nós vamos então agora começar, que espero em Deus e creio que o que nós temos para falar com os irmãos para as próximas semanas vai também ser tremendo, como foi a ministração anterior, que era de crescimento espiritual, e agora nós temos um novo tema. E o tema é: o que Deus quer de você? Feche seus olhos. Eu quero que você preste atenção, eu vou repetir essa frase. Eu quero que você pense nela nesse momento. O que Deus quer de você? Eu vou repetir de novo. O que Deus quer de você? Pode abrir seus olhos. Em cima desse tema nós vamos, durante as próximas semanas, abordar alguns assuntos que têm como objetivo trazer a você a conscientização do que Deus Ele quer da sua vida. Talvez a maioria daqueles que estão aqui não sabem com clareza o que Deus quer de você. Mas eu tenho certeza que a maioria sabe o que vocês querem de Deus. Passamos boa parte da nossa vida pedindo tantas coisas a Deus. Eu acho que a coisa que a gente mais faz na vida é pedir as coisas a Deus. Você vai orar e você pede: Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero a libertação do meu filho. Deus, eu quero a salvação do meu marido. Deus, eu quero a minha cura. Eu passei boa parte da minha vida ao me deparar com irmãos que vinham conversar comigo. Na maioria das vezes eles diziam: pastor, ore por mim, porque eu quero que Deus faça isso na minha vida. Mas poucas vezes alguém me procurou. E olha que são 29 anos servindo a Cristo. Poucas vezes eu vi pessoas me procurarem e falar assim: pastor, ora por mim, porque eu queria saber o que Deus quer de mim. Glória. Inúmeras vezes eu vi pessoas pedindo oração para que Deus desse a ela aquilo que elas queriam, o que eu quero de Deus. Mas poucas vezes eu me lembro, acho que eu nem me lembro quem foram as pessoas, mas eu tenho certeza que foram muito poucas vezes que as pessoas disseram assim: Marcelo, ora por mim, porque eu gostaria de saber o que Deus quer da minha vida. E acredito que falar sobre esse assunto é algo muito importante, porque o que muitos não sabem, no relacionamento com Deus, esse relacionamento que todo mundo constrói com Ele, tem que ser um relacionamento de reciprocidade. Isso é, uma via de mão dupla. A gente quer algo de Deus e Deus quer algo da gente. Alguns textos bíblicos nos respaldam isso. Por exemplo, está escrito assim: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, na realidade, se nós queremos as coisas de Deus,
deveríamos nos preocupar em saber o que Deus quer também da gente. Porque eu acredito que qualquer relacionamento que você tenha com qualquer pessoa, e que você em algum momento tenha prestado algum serviço a essa pessoa nesse relacionamento, eu acredito que alguns aqui já socorreram alguém, emprestaram dinheiro para alguém, fizeram alguma coisa por alguma pessoa, e na nossa mente sempre processa assim: bom, eu estou aqui para ajudar. Mas quando em algum momento você precisa de ajuda, é normal que venha à nossa mente nós procurarmos aquelas pessoas que nós em algum momento já ajudamos. Não é isso? E se você ajuda alguém, ajuda, e um dia você precisa dessa pessoa, e essa pessoa, quando você procura ela, você diz assim: eu preciso de você, e essa pessoa, ela não manifesta nenhum interesse em te ajudar, olha, é uma grande frustração. E normalmente o sentimento que vem ao nosso coração é: poxa, ajudei tanto fulano, no dia que eu precisei dele, ele virou as costas para mim. E aí a reação é: mas um dia ele vai precisar de mim de novo. No dia que ele precisar de mim, eu vou dizer não para ele. Alguns talvez já passaram por isso aqui, não já? Alguém deve ter passado por uma situação dessa, não já? E possivelmente pensou dessa maneira, como eu estou falando. Agora imagine, você chega para Deus e diz assim: Deus, eu estou todo perdido, eu preciso de paz. Aí Ele te dá. Deus, eu preciso que o Senhor opere no meu casamento, e aí Deus vai lá e opera. Deus, eu preciso de uma porta de emprego, Deus vai lá e abre. Deus, eu preciso de uma cura, Deus dá. Um dia, Deus chega para você e diz assim: eu preciso de você. Ah, não posso, não dá, não sou capaz, não estou preparado, não tenho condições. E aí começamos a revelar realmente para Deus a nossa falta de gratidão. Eu acredito que Deus, Ele quer mudar isso na nossa vida. E para isso Ele vai, nessas semanas, nos falar, através dos que estarão aqui ministrando, o que Deus Ele quer de cada um de nós. E aí, assim, com certeza, você vai daqui para frente, acredito eu, se tornar uma pessoa mais agradecida, mais comprometida, mais envolvida com as coisas de Deus. Bom, se nós olharmos nas Escrituras, nós descobrimos que Deus quer da gente, a gente precisa ir para a palavra e prestarmos atenção à forma que Deus tratou os seus seguidores, os que caminharam com Jesus. Às vezes que Deus falou, se referiu aos que se converteram. E acredito que nós vamos descobrir, pelo aquilo que Deus manifestou na vida desses homens e mulheres, nós vamos descobrir o que Deus Ele quer de nós. E aí, analisando as Escrituras, em específico, principalmente os ensinamentos deixados por Jesus e os apóstolos, nós vamos descobrir que, em alguns momentos, Deus Ele nos chama de filho. Outros momentos, Ele nos chama de servo. Outros momentos, Ele nos chama de discípulos. Há outros momentos que Ele nos chama de sacerdotes. A cada passagem bíblica você vai ver Deus se referir aos homens e mulheres de alguma forma. E acredito que aquilo que Deus Ele fala e se refere aos seus seguidores é aquilo que Ele quer de nós. Isso é, Deus quer que você se posicione como um filho de Deus. Deus quer que você se posicione como um discípulo. Deus quer que você se comporte como
um pai espiritual daqueles que estão se convertendo, isso é, pai de muitos filhos. Deus quer que você seja servo. Deus quer que você seja sacerdote, seja rei. Então, todas as semanas, as próximas semanas, nós estamos falando de uma identidade que Deus quer ver na nossa vida. E aí eu quero que você absorva essa identidade, se comprometa com ela, porque aí você vai saber o seguinte: não, eu estou pedindo realmente para que Deus me guarde, me proteja, me abençoe, mas eu sei o que Ele quer de mim. Eu sei o que Ele quer que eu faça. E aí nesse relacionamento, a gente vai poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém? Nós vamos começar então falando, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sermos filhos de Deus. Alguém pode projetar para mim ali? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Você pode ler aqui conosco ou você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Todos nós sabemos que fomos feitos filhos de Deus. Mas eu percebo que nós não temos uma plena consciência sobre isso. Você até sabe que é filho de Deus, mas no fundo, você não vive como filho de Deus. Você não se posiciona como filho de Deus. E você não se enxerga como filho de Deus. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos aqui descobrir é essa identidade que nós temos que ter como filhos. Você precisa saber quem você é e o que Deus quer de você. João 1,12 diz assim, você pode botar o 11, por favor? E a gente vai para o 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Repita comigo, eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu sou filho de Deus. Amém. Agora eu quero que você preste atenção para que você veja se realmente você é um filho de Deus ou não. Talvez você fale, não, eu sou filho de Deus, da boca para fora é fácil. Nós precisamos descobrir se realmente nós nos posicionamos e somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus vindo salvar os judeus, eles o rejeitaram, e nós que não somos judeus, somos gentios, tivemos a oportunidade de sermos adotados e sermos recebidos como filhos. A condição para ser filho começa no momento em que você entrega a sua vida para Jesus. Pois ele disse aqui, todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. No dia que você entregou a vida para Cristo, você teve a oportunidade de ser agora adotado e você passa a ser visto como filho de Deus. Eu falei no início dessa mensagem que nós não sabemos até de forma superficial que nós somos filhos, nós não nos enxergamos de fato como filho. É até interessante que quando somos indagados o que nós somos, as pessoas que creem em Deus ou que dizem servir a Deus, quando elas são indagadas e perguntam a ela o que elas são, a boca fala que o coração está cheio. Então uns dizem assim, o que você é? Ah, eu sou evangélico. Chega, e você? Eu sou católico. E o que você é? Eu sou assembleano. E você? Eu sou batista. E o que você é? Eu sou crente. Mas dificilmente, eu falo isso com muita propriedade, talvez vocês concordem comigo por vocês mesmos. Dificilmente, quando alguém pergunta o que você é, a pessoa diz assim, eu sou filho de Deus. São poucos que falam isso.
Mas Marcelo, tem alguma diferença? Muita diferença. Não que seja errado que você diga sou da comunidade, ou sou batista, ou sou da assembleia, ou sou evangélico. Mas a questão é que aquilo que é mais intenso no seu coração é aquilo que você vai falar, porque a boca fala e que o coração está cheio. Todos nós poderíamos melhorar um pouquinho mais essa expressão quando somos indagados e poderíamos afirmar: somos filhos, ou somos discípulos, ou somos sacerdotes. Dependendo da situação e com quem você esteja, poderíamos sim expressar de uma forma mais autêntica aquilo que nós somos. E uma das coisas que eu acredito que deveríamos expressar de forma mais intensa é: eu sou filho de Deus. Bom, Satanás, que é sujo, ele tenta roubar da maioria das pessoas essa identidade. Como? Não permite que você veja de fato quem você é, para que você não consiga se posicionar da forma certa e consiga derrotá-lo. Isso é, muitas pessoas, elas têm uma baixa estima muito grande e elas se olham como pessoas que não são nada. Normalmente algumas agem assim porque acham que por não ter estudo aí se sente a pior pessoa do mundo. Outras porque não tiveram boas oportunidades na vida e porque tem uma vida tão simplesinha se sente inferior. Outras porque estão passando um momento difícil e na hora se acha a pessoa mais miserável da face da terra. E assim a gente tem visto as pessoas, elas depois de se converterem, de se entregarem a Jesus, de se entregarem a Deus, elas muitas vezes se rebaixarem. Isso é, olharem para si mesmas e se sentir miseráveis, se sentir incapazes, se sentir que são desprezados, enfim, toda sorte de pensamento de lixo que Satanás coloca na nossa mente para que a gente não tenha a nossa verdadeira identidade. E claro que isso vai interferir na nossa qualidade de vida, porque se você não se enxerga como filho, e você não se enxerga realmente como alguém que Deus tirou do mundo e agora adotou, você não vai conseguir ver também os benefícios que estão à sua disposição e as coisas que você pode fazer agora por ser colocado como filho de Deus. E é assim, você acaba se transformando naquilo que você acreditou ser, porque o diabo disse: eu sou um miserável, eu sou um fracassado, eu sou imprestável, eu sou fraco, eu sou isso. É até visível às vezes quando você diz assim: irmãos, vamos se envolver um pouquinho mais com as coisas de Deus, você vai ter oportunidade de falar: não faça isso, eu não sei, eu não tenho condições. E as pessoas, elas se olham assim, de uma forma muito inferior. E por que agem assim? Porque elas até sabem: não, sou filho de Deus, mas não se vê como filho de Deus. Eu acredito que o que Deus quer de você é que você comece a mudar a sua mentalidade, porque Deus, Ele quer que você valorize aquilo que você é, para que de fato aquilo que Ele te prometeu aconteça na sua vida. Isso é, você não é um pobre coitadinho, você não é um miserável, você não é um fracassado, você não é um derrotado. Você é filho de Deus. Você pode repetir comigo? Eu sou filho de Deus. Nunca mais esqueça isso. Quem você é. E detalhe, você não é filho de qualquer um. Por exemplo, se porventura o presidente dos Estados Unidos viesse ao Brasil com o filho dele, ou com a filha, e tivesse aqui em Guaraciaba, todo mundo iria comentar: olha, filho do presidente está aqui presente. E todo mundo ficaria eufórico: o que ele veio fazer aqui? Isso é, nós iríamos supervalorizar o filho de uma pessoa tão conhecida mundialmente, tão importante mundialmente. Afinal de contas, seria filho do presidente, talvez da nação mais potente do mundo. Mas o que você não sabe é que existe alguém que é maior do que ele. Esse é alguém que tem todo o poder nos céus e na terra.
que é maior do que qualquer presidente, qualquer potência mundial. E detalhe, você é filho dele. Você consegue agora ver a coisa de uma outra forma? Você não é filho de qualquer pessoa. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Bom, mudar essa mentalidade é fundamental para mudar a nossa realidade. Porque a nossa realidade às vezes não é satisfatória exatamente por causa da visão pequena que nós temos acerca de nós mesmos. Como filhos de Deus não somos melhores do que ninguém, mas nós temos um grande Pai que pode fazer tudo nas nossas vidas. E sendo filhos, nós podemos usufruir de algumas coisas que às vezes nós deixamos de usufruir. Uma das coisas que nós podemos usufruir como filho é saber que nós temos um Pai que pode nos atender em todas as coisas que nós pedimos a Ele. Afinal de contas, Jesus mesmo disse isso. E Ele falou assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, não vos dará tudo o que pedirdes. Se porventura pedirdes pão, Ele vai dar uma pedra. Se pedir peixe, vai dar uma serpente. Isso é, Jesus quis dizer, vocês têm um Pai tremendo. Ele pode lhe dar tudo. A questão é que de tudo que a gente pede, pequenas coisas somos atendidos. E por quê? Porque nós não entendemos que somos herdeiros, como filhos, e que para obtermos aquilo que Deus tem para nós, ou o nosso Pai tem para nós, não basta só você, em algum momento, falar com Deus que você quer, mas você precisa construir com Ele um relacionamento. E talvez seja a grande dificuldade das pessoas terem as coisas de Deus, porque elas não se relacionam com Deus. Elas não têm intimidade com Deus. E a forma de você descobrir é simples. Quando você não tem relacionamento com Deus, você tem que ser empurrado. Você tem que ser empurrado para ir para o culto. Você tem que ser empurrado para ir para a reunião. Você tem que ser empurrado para buscar nas orações. Porque na realidade, se alguém não te empurrar, você não vai. E por que você não vai? Porque na realidade, você não se considera ou não tem um relacionamento íntimo, ou não constrói um relacionamento íntimo com o Pai. Se nós entendêssemos o poder que nós temos, olha, muita coisa já teria acontecido na nossa vida. E não acontece exatamente porque a gente não sabe o que a gente pode, ou o que Deus pode através da nossa vida. Por quê? Porque o nosso relacionamento é superficial com Deus. Muitos têm um relacionamento superficial. E se tem um relacionamento superficial, os resultados serão o quê? Superficiais. Agora, contabiliza os que têm um relacionamento intenso com Deus. Alguns aqui com certeza têm esse relacionamento. Querem Deus, buscam Deus. Eu não preciso chamar, não preciso convocar, não preciso exortar. Mas eles têm sede de Deus, buscam Deus, estão orando. Você chega aqui, eles estão clamando, estão pedindo, estão na sala de oração, estão lá em cima orando. E daqui a pouco eles estão orando em casa, e daqui a pouco acontece isso e acontece aquilo. Por quê? Porque construíram um relacionamento intenso com Deus. E quando a gente tem um relacionamento de Deus com Deus, as coisas acontecem. Deus, Ele opera, porque a gente tem esse relacionamento intenso. Eu me lembro que no retiro dos jovens, no último que teve, próximo horário no dia que começou o retiro, chegou aos jovens uma notícia. O Leandro me mandou uma mensagem, não foi? Dizendo assim que uma pessoa que tinha um irmão, acho que em São Paulo, né? E de repente teve a notícia que ele entrou em coma. E a pessoa mandou um zap e disse assim: olha, triste, talvez não possa ir a esse retiro porque eu preciso talvez ir para São Paulo porque meu irmão entrou em coma. Eu ouvi a mensagem no zap e eu me lembro que eu parei aqui na porta do salão
eu estava conversando com o Marcos, chegou o pai dele, veio aqui de Natal fazer uma visita. E aí estamos conversando, e eu me lembro que estava olhando e alguns jovens disseram, já nós vamos resolver isso. Eles entraram para dentro, entraram para a sala de oração, e eu conversando com o pai dele, eles lá orando, e clamam, e Deus tira, e Deus levanta, e Deus traz, e Deus restaura. Daqui a meia horinha vem a notícia, o menino ressuscitou, saiu do coma, e daqui a pouco vem um menino todo feliz dizendo que o irmão já tinha melhorado. Deus não pode fazer tudo que a gente pede? Pode, mas assim, por que Deus atendeu esses meninos? Porque eles estavam lá intensamente orando, acreditaram que Deus poderia mudar aquela situação. Isso é uma de tantas outras coisas que nós já presenciamos aqui. Estamos clamando aqui, Senhor, colocamos perante Deus e buscamos e clamamos. E por que não acontece na sua vida? Porque você é fraco no relacionamento. E aí você vai ficar sempre trabalhando muito, se sacrificando muito com pouco resultado. Por quê? Seria muito mais fácil as coisas acontecerem se nós tivéssemos um relacionamento mais intenso. E o que dá a você o direito desse relacionamento intenso e de ter essas coisas, porque Jesus disse, porventura o vosso Pai não vos dará tudo que vos pedirem, o que dá a você o direito de ter é porque você é o quê? Filho. Olha a colocação de Jesus, porventura o vosso Pai não vos dará tudo que vos pedirem. Isso é, Deus vê você como filho, o problema é que você não se enxerga como filho. E aí automaticamente você não vai ter os resultados de um filho. Então o que Deus quer de você? Primeiro, mude a sua mentalidade. Agora, talvez você diga assim, eu não sabia disso. Perdi tanto tempo, estou tanto tempo na igreja, eu não sabia que o negócio era assim. Né? Agora eu vou mudar esse negócio. Bom, com certeza esse relacionamento íntimo é fundamental, mas tem uma condição. Deus ele tem que olhar para você e ver que você realmente se parece com Ele. Certo? Por quê? Os filhos se parecem com quem? Com os pais. Criança nasce, olha engraçado, essa criança não parece comigo. Aí você pensa, é melhor fazer um teste de DNA para saber se é ou não. Não acontece isso? Acontece. Agora, tem filho, tem pai que olha para o filho assim, minha cara. E qual pai que não se sente orgulhoso em saber que o filho parece com ele? Não é verdade? Qual pai que não gosta? Rapaz, teu filho é a tua cara. E quando a gente ouve isso, dá uma satisfação, não dá? Você não sente satisfação, não? Eu sinto, quando alguém fala dos meus filhos, parece com você, eu fico muito feliz. Deus não é diferente. Para você realmente ter as coisas do Pai como filho, os benefícios do Pai, ter a autoridade do Pai, você precisa ser parecido com o Pai. Aí a questão de cima, Marcelo, isso é impossível. Como é que eu posso ser parecido com alguém que nunca se viu porque é espírito? O Pai revelou quem Ele é através de quem? Do Filho. Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. A questão é, você é parecido com Jesus? Talvez daqui você diga, sou. Olha aqui meu cabelo, ó, coisa linda. Sou igualzinho a Jesus. Talvez você diga assim, não, eu sou parecido com Jesus aqui no culto, aqui, aleluia, glória a Deus, cantando, tão bonito, né? Aquela voz linda que você tem. A questão é, você é parecido com Jesus dentro da sua casa? Você é parecido com Jesus no seu relacionamento com a sua esposa? Você é parecido com Jesus no seu trabalho? Você é parecido com Jesus quando você está entre os amigos? Você se parece com Ele? Aí você diz, mas Marcelo, como eu posso ser parecido com Jesus? Simples.
Talvez nem todos conheçam a trajetória, a vida, o comportamento, a mensagem de Jesus, mas você pode ter a oportunidade de conhecer, é só você ler um pouquinho mais na Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que é os ensinamentos que Jesus deixou. Você vai ver ali um Jesus que é uma pessoa equilibrada, nada tira ele do sério. Você vai ver um Jesus humilde, que olhava as pessoas com igualdade. Você vê um Jesus que não tinha preconceito. A palavra de Deus nos mostra vários relacionamentos que Jesus teve com pessoas que tinham problemas graves, cometiam erros graves. Jesus não aceitava os seus erros, mas também não rejeitava as pessoas. É até interessante, eu li um livro recentemente. Eu li esse livro ele passa, ele apresenta a personalidade de Jesus de uma forma muito mais assim detalhada. Eu li esse livro, eu comecei a enxergar e falei assim, olha, tem muita coisa ainda que eu não sou parecido com Jesus, eu preciso melhorar. E aí algumas coisas me chamavam a atenção, porque ele falava de um Jesus que, enquanto a mulher adúltera, ela era levada para ser apedrejada e todo mundo tinha uma pedra na mão. E até eu posso talvez imaginar uma cena dessa, porque é o seguinte, de repente você ouve aquela história assim, sabe de fulana? Fulana, ela teve um caso com ele, com Beltrano, com Ciclano. E a nossa primeira reação ao ver essa pessoa é pegar a pedra na mão, né? Aquela mulher não vale nada. É assim que a gente faz. Está todo mundo sabendo o que ela andou fazendo aqui na cidade. É assim que as pessoas fazem. Se você estivesse lá naquele dia em que pegaram aquela mulher no ato adulterando, e todo mundo com pedra na mão, se você estivesse lá, você estaria de que lado? Não duvido muito que você também estaria com uma pedra. Vamos atacar. Eu pergunto para você, você já esteve com uma pedra na mão para atirar em alguém? Essa pedra não precisa ser física, não, mas de acusar, de atacar. Já julgou uma pessoa porque ela é cheia de tatuagem? Já julgou uma pessoa porque ela usa brinco? Você já julgou uma pessoa pelo semblante dela, de olhar para ela e sair fulano não presta? Né? Você já julgou a pessoa pelo passado dela? Já? Já evitou alguém porque você ouviu falar dessa pessoa? Quantas vezes nós também prejulgamos os outros? E quando aqueles homens foram atacar pedra na mulher, Jesus disse assim, aquele que não tiver em pecado, atire a primeira pedra. E naquele momento, na hora de atirar a pedra, não teve uma pessoa que assim o fizesse. Por quê? Porque na verdade todo mundo também tinha pecado. E naquele momento Jesus olhou para aquela mulher e ele era o único que realmente tinha o direito de atirar a pedra. Ele não aprova aquela mulher e diz assim, olha, eu te entendo. Ele não disse isso. Mas ele disse assim, ó, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Agora vai e não faça mais isso. É esse Jesus que nós temos que ser parecido. Um Jesus que ama as pessoas. Um Jesus que está sempre pronto a servir. Alguém chamava Jesus, minha filha está doente, vai lá. E Jesus ia. Alguém que sentava com ele e disse assim, entra na minha casa. Poderia ser a casa mais simples. Jesus entrava lá e sentava e comia a mesa com ele. Ao ponto de ele ser discriminado, as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, eis aí um publicano, ou melhor, eis aí um amigo de publicanos e pecadores, comilão e beberrão. Então Jesus era uma pessoa do povo, uma pessoa que era amável com todos. Você é parecido com ele? Você é parecido com Jesus? Você é uma pessoa controlada nas suas palavras, como Jesus era? Quando alguém chegou para ele, tentando, cutucando, tentando pegar Jesus de alguma forma, em vez de Jesus agredir, naquele momento Jesus, ele sabiamente saía com palavras que deixavam as pessoas perplexas. Você tem sabedoria no falar quando você muitas vezes é perseguido, sufocado, muitas vezes contrariado? Se você não se parece com Jesus,
você não se parece com Deus. E se você não se parece com Deus, então Deus não vê você como filho. Se você quer ter tudo que um filho tem direito, pareça-se com o filho. Deus tem que olhar para você e ver em você Ele. É isso que Deus quer de você. Você tem que ser parecido com Ele. Sai daqui pensando nisso. Quais são as áreas da sua vida que você não se parece com Deus? E assuma a identidade de filho. Eu quero ser parecido com o Pai. Parecido com o jeito de agir, de pensar, de falar, de tratar as pessoas, de amar, de se sacrificar. Como diz a palavra, e conhecemos a caridade nisso, Ele deu a vida por nós, e nós demos a vida pelos irmãos. Você já deu a vida por alguém? Já se sacrificou por alguém que não seja parente seu? Isso é ser parecido com Jesus. Então nós precisamos sair daqui hoje entendendo. Nós temos benefícios. Tudo que pedimos ao Pai nós podemos receber. Tem uma outra coisa. Nós também temos, sabe o quê? Autoridade contra os espíritos maus. Muita gente não sabe disso. A opressão está dentro da sua casa. E aí você diz assim, eu preciso que essa opressão saia da minha casa. Eu vou procurar o meu líder, eu vou procurar o pastor, para ele vir aqui expulsar essa opressão de dentro da minha casa. Alguma coisa de errado nisso? Não. A questão é que até o líder na sua casa, até o pastor chegar na sua casa, já passou às vezes 1 dia, 2, e você sofreu porque quis. Por quê? Porque você é filho. Você não precisava esperar que o líder chegasse, que o pastor chegasse. Se você é filho, você tem autoridade para expulsar a opressão da sua casa. E por que você não faz? Porque você não se acha capaz. E por que você não se acha capaz? Não se enxerga como filho. Se você é filho de Deus, os demônios têm que se sujeitar a você, porque você tem a autoridade de Deus para isso. Jesus disse isso: e vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Vos dou autoridade para expulsar os demônios. E por que você não expulsa? Porque você não se enxerga com essa autoridade, porque você não se enxerga como filho. Porque o dia que você se enxergar, você não vai esperar ninguém para ir fazer isso não. Você mesmo faz. Se é uma pessoa endemoniada na sua casa, na sua vizinhança, a pessoa está endemoniada, pega o telefone, liga para ele. Não, peraí, eu vou lá. Não, mas você não é um pastor, você não é preparado, você não é isso. Você diga para qualquer um, sabe quem eu sou? Sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho uma autoridade para expulsar qualquer espírito maligno. Eu me lembro que eu estava na minha casa, dormindo, 2 horas da manhã. E aí toca a campainha. Não, campainha não, alguém bate lá no portão e me chama. E aí eu escutei meio tonto assim, né? Levantei, meu Deus, o que está acontecendo? Esse horário, 2 horas da manhã. E lá fui ver. Quando eu olhei da janela, assim, 2 horas da manhã... Aí eu olhei lá, tinha um rapaz conhecido, ele não era da nossa igreja, mas a irmã e a mãe eram. E daqui a pouco ele bate desesperado, branco. Olha, corre lá em casa porque tem um problema lá, tem um demônio lá na minha irmã. E aí ele parte comigo, eu cheio de sono, cansado. E aí chegamos lá. Estava lá a pessoa endemoniada, possessa, e rapidamente chegamos lá e em nome de Jesus, espírito mal sai. Aí quando terminamos, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo bem? Não fiquem na paz, eu vou para casa. Só que tem um detalhe. Uma pessoa que estava lá, ela também era filha de Deus. Pergunto para vocês, tinha necessidade de eu ir? Sim ou não? Não. Mas eu tive que levantar de madrugada. Por quê? Porque ela não sabia quem ela era. Se ela soubesse, ela ia dizer, espírito maligno, não vou perturbar meu pastor não. Sai dele agora, ou sai dela agora. Mas para termos essa autoridade, para nós conseguirmos ser atendidos nas nossas orações, nós temos que realmente parecer com o Pai. Bom, irmãos, para nós terminarmos essa mensagem,
eu quero falar algo que também eu tenho certeza que é importante para alguns que estão aqui. Nós temos dificuldade de enxergar a Deus também como Pai. Nós temos dificuldade de nos vermos como filhos, mas também temos dificuldade de ver a Deus como Pai. E por que eu digo isso? Temos essa dificuldade de enxergarmos a Deus como Pai. Jesus muitas vezes se referiu a Deus e apresentou Deus como Pai. Eu acredito que de todas as vezes que Jesus se referiu a Deus, talvez 70%, 80% das vezes Jesus chamou Deus de Pai. Na oração, ele disse que quando você fosse orar, como é que você tinha que falar com Deus? Como? Pai, não é isso? Ensina-nos a orar. Aí o que ele diz? Pai nosso que estás no céu, não é assim? Depois Jesus disse para os seus discípulos: e tudo que pedirdes ao Pai, crendo recebereis. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Jesus tinha ou não intenção de dizer para as pessoas o que Deus ele é para nós? Pai. Bom, em outros momentos da Bíblia, nós vamos encontrar Deus se revelando de muitas formas. Mas, quando Deus criou o homem ele foi perdendo o propósito, perdendo o entendimento, perdendo a visão do projeto de Deus inicial. E ele foi perdendo a sua identidade, o seu papel na família. Porque eu digo que a família ela é um projeto de Deus. E eu com certeza posso afirmar que pelo não termos esse entendimento claro do nosso papel na família, isso vai trazer para nós alguns traumas. E um dos grandes traumas que nós desenvolvemos é exatamente os problemas que nós tivemos no nosso relacionamento, na nossa família, com os nossos pais, e especialmente o pai. Eu já falei isso aqui outras vezes, e eu disse que a ausência de um pai na vida de um filho é um estrago terrível. Nós nos tornamos adultos e nós vamos refletir no nosso comportamento essa dificuldade que foi exatamente a ausência do nosso pai na nossa vida de alguma maneira. Por quê? Alguns tiveram um pai dentro de casa, mas não era um pai carinhoso. Alguns nunca ouviram do seu pai dizer: meu filho, eu te amo. Outros tiveram dentro de casa um pai, e a cena foi a pior, que era de um pai agressivo. E com certeza, o sentimento que nós tínhamos no passado era: eu quero distância. Porque toda vez que meu pai chega, ele chega bêbado e é aquela confusão. Outros não souberam nem quem é o pai. E por causa disso tem um sentimento de rejeição. Pessoas que não tiveram pai, algumas desencadeiam um problema de sentimento de abandono. Ela sempre se sente abandonada. Se você não dá atenção, me abandonou. Mas isso é reflexo do abandono que ela teve. Por que meu pai me abandonou? Por que meu pai não quis me reconhecer? Por que meu pai não quis me dar atenção? E assim nós crescemos com uma série de deficiências e de traumas por causa da presença, por causa do carinho, por falta do exemplo, por falta do amor. E aí temos crises na nossa família e a gente não entende. Porque estamos em crise, porque nós dizemos assim na nossa cabeça: não, eu não vou deixar que minha família passe o que meus pais passaram. Mas se você, sem perceber, tua família começa a repetir as mesmas crises. Porque se você teve um pai ausente, o dia que você for pai, você será ausente também.
Se você não ouviu do seu pai a palavra eu te amo, você não vai dizer para o seu filho, claro que existem as exceções e graças a Deus por isso, mas você não vai dizer para o seu filho que você o ama. Se você tinha um pai agressivo, possivelmente em casa você também é agressivo com a sua mulher. Se você tinha um pai que dava um péssimo exemplo, possivelmente alguns desses maus exemplos você vai reproduzir na sua vida. E por incrível que pareça, a gente se converte, mas é tão difícil se libertar desses traumas. É tão difícil. Eu já caminhei com algumas pessoas, algumas jovens, que elas se convertem e não conseguem parar de cair nos relacionamentos. Elas vivem trocando de namorados. E mesmo já aceitou Jesus, está servindo a Deus, porque ela se converte, mas ela ainda contém aquela carência tão grande que ela tem. E essa carência foi porque ela não teve um pai carinhoso, então ela busca do lado de fora o carinho de um pai. E por não encontrar às vezes nos namorados, ela vai trocando até achar um que seja tudo aquilo que ela gostaria de ter. É como alguém que tem muita fome, e quando você vê um prato de comida, você quer comer tudo de uma vez. A questão é, por que Jesus quis apresentar Deus como Pai? Porque ele sabia que os pais foram perdendo, no decorrer da história da humanidade, eles foram perdendo a sua identidade como pai e deixando de fazer o papel de um pai em 100%. E com certeza, isso desencadearia na vida dos filhos esses problemas. Agora, Jesus veio revelar Deus como Pai para ele poder preencher esses espaços vazios da sua vida. O que é carente, o Pai Celestial te abraça e diz: meu filho, eu te amo. O que é explosivo, ele mostra que o Pai é um Pai de amor, de mansidão. O que teve, o melhor, que não teve a presença de um Pai, o nosso Pai Celeste diz assim: eu estou convosco todos os dias. E se você nunca conheceu o seu Pai, Deus diz assim: eu vos serei por Pai, e vós me serei por filhos. Sabe por que a gente, ao se converter, não consegue se libertar desses traumas? Porque a gente vê Deus como Rei, vê Deus como Senhor, vemos Deus como Altíssimo, mas a gente não vê Deus como Pai. Eu creio que Deus quer mudar isso hoje. E você que é carente, nunca mais será carente. E você que é frio com seus filhos, não sabe dizer que ama, tu vai acordar amanhã e você não vai conseguir parar de beijar o seu filho e dizer: papai te ama, papai te ama. Você que sente bloqueio de dizer para sua esposa e dar um abraço nela porque você acha que é homem, você não deixa de dar um abraço na sua esposa porque você acha que é homem. É porque você não foi abraçado pelo teu pai. Você acha porque você é homem, mas não. É porque você não teve um abraço de pai. E talvez você diga assim: mas meu pai era assim mesmo. E ele era assim não é porque ele quis ser assim, é porque o pai do seu pai também foi assim. Então não acuse seu pai. Ele só é reflexo do que ele também recebeu. Vamos mudar isso hoje. Deixa de você olhar o Senhor só como Rei, Todo-Poderoso, Altíssimo. Vamos olhar hoje Deus como Pai. Vamos ficar de pé. Você que tem dificuldade de dizer para sua esposa que ama, de dizer para os seus filhos que ama, porque o seu pai nunca disse para você que te amava, você pode hoje mudar essa realidade. Você que troca de namorado como troca de roupa porque você não aguenta ficar sozinho, porque você tem uma carência tão forte.
Deus pode preencher a tua carência hoje e nunca mais você vai se desvalorizar, porque você não vai arrumar qualquer pessoa. Você não precisa de ninguém porque você é carente. Teu Pai Celestial te abraçou e te deu amor. Vamos olhar hoje o Senhor como Pai. Você que é ausente, não para em casa, e a justificativa é: eu não paro em casa porque eu trabalho muito, eu tenho que trabalhar. Mentira. Você não para em casa porque você nunca viu seu pai parar em casa. Você nunca viu seu pai sentar à mesa com você, então você também não senta à mesa com seus filhos. Só que você não sabe disso, não entende, você acha que a justificativa é: não, é porque eu trabalho muito. Olha, Deus, Jesus, veio e apresentou o nosso Deus e disse: Ele quer ser seu Pai. E eu digo para você que isso é possível. Eu, quando era jovem, eu não conseguia dizer para minha esposa, nem para os meus filhos, que eu amava. E mesmo não tendo carinho de pai, hoje eu digo para eles, para os meus filhos, que eu os amo. Eu não conseguia abraçar e hoje eu consigo. Porque Deus, Ele não é para mim só Rei, Senhor. Ele é meu Pai. Marcelo, porque todos os dias você quer estar orando, todos os dias eu vejo lá você buscando, clamando, por quê? Porque eu tenho Pai. Então eu corro para o meu Pai. Eu estou triste. Uns, quando ficam tristes, se afastam da igreja. Por que você não veio mais? Ah, é porque eu estava triste. Por que você não veio ao culto? Ah, porque eu estava mal. Eu, quando estou mal, é que eu venho mesmo, sabe? Porque eu pulo nos braços do Pai e choro. Eu tenho Pai. Eu quero convidar você hoje, que sente que precisa ser curado de um trauma, que sente que precisa ser amado, você que tem carência, você que não se enxerga como filho, você que não se vê como filho, não consegue se enxergar como alguém que é especial, mas sempre se rebaixa, se considera incapaz, inferior. Vamos mudar essa realidade hoje. Nosso Pai te chama hoje. Você que é carente, o seu Pai chama você, vem aqui na frente e diz assim: vem agora para os meus braços. Você que sente carência, não para em relacionamento nenhum, vem aqui e diga assim: Senhor, eu quero correr para os teus braços. Pai, eu quero correr para os teus braços. Você que é seco, frio, o Pai diz assim: meu filho, eu quero te abraçar, eu quero te amar. Acho que essa palavra serve para você. Você se sente carente, se sente rejeitado. Se você se sente assim, se sente fraco, às vezes machucado, eu quero chamar os líderes para vir aqui orar por esses que estão vindo aqui. Se você não se sente como filho e fica se inferiorizando, eu não consigo, eu não presto, eu não sou capaz, vem aqui para frente, acabe com isso de uma vez. Se você não se enxerga como filho, você acha que você não parece nada com Deus, é hora de você dizer para Ele: eu quero que essa história mude. Se você, toda vez que está passando luta, você se esfria, é porque você não vê Deus como Pai. Então corra aqui na frente e diga: Deus, eu quero te ver como Pai, porque quando as lutas vierem, eu corro para o colo do Pai. Eu vou me colocar juntinho do Pai. Nossos momentos difíceis deveriam ser os momentos em que nós mais iríamos nos aproximar do Pai. E por que nos afastamos? Eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou desestimulado. Você faz isso porque você não vê Deus como Pai. É hora de nós mudarmos isso. É hora de você se enxergar como filho
E é hora de você ver Deus como Pai. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos um.